6 minutos, voltamos com o Folha no Ar, aqui na Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado Arnaldo Neto, e o nosso convidado de hoje, o cientista político e professor da UENF, Hugo Borsani. Voltamos então, Arnaldo, com você. Hugo, vamos falar um pouco agora daqui para frentemente, já do que para trás nós já falamos bastante da eleição. Para frentemente, como dizia o Odorico Paraguaçu. Justamente, vamos falar do futuro agora. Nós falamos lá no começo que a transição de fato já começou, né? Nós estamos vendo aí as reuniões da transição acontecendo. O Ciro Nogueira, que foi o responsável por falar sobre a transição, no primeiro discurso já chama de presidente Lula, vice-presidente Alckmin, mais um aceno do Centrão ao governo e o rearranjo de forças daqui para frente. Bolsonaro foi eleito em 2018 contra tudo isso que está aí, né, que era um slogan dele de campanha, e no decorrer do mandato o Centrão chegou para perto. Não temos dúvida, acompanhando a política nossa aqui desse presidencialismo de coalizão, como diria Fernando Henrique Cardoso, que o Centrão daqui a pouquinho já se aproxima também do presidente eleito, o presidente Lula. Como que você acha que ficam essas forças políticas, esse início de governo Lula, com o Congresso em maioria ligado ao Bolsonaro, mas uma experiência de 2 mandatos anteriores, isso ajuda nessa composição, nesse rearranjo de forças? Sí, primero quería comenzar diciendo que esa idea, esa visión de que o bolsonarismo tem a maioria, é mais ou menos relativo, tá? Porque ele tem mais que as forças que escolheram, que a base parlamentar de Lula hoje, mas ele não tem a maioria, a base eu tenho uns dados aqui, a base dos partidos que levaram a candidatura do Bolsonaro representam hoje no parlamento em torno de 36%. São os que têm mais, mas não claramente não é a maioria. Isso está incluído o Senado? Porque o Senado foram 44 senadores. Estou falando da Câmara. 44, 43. No Senado, esse grupo são 3 partidos, PL, PP e os republicanos. No Senado são em torno de 27, 28%. Também são o grupo principal. Mas não é a maioria e, sobretudo, você falando da questão do Centrão, grande parte desse apoio que está aí é o Centrão, não? É o Centrão que já tem no Senado, suas principais lideranças têm no Senado, que querem trabalhar de forma fluida com o novo governo. O Bivar, presidente da União Brasil, um dos principais partidos na Câmara, já falou que não vai fazer oposição, ou seja, não sabemos se ele vai integrar o grupo, mas claramente não vai fazer oposição ferrenha ao governo. Ele claramente manifestou isso. Atitudes de outros lideranças de partidos que estão muito associados aqui ao governo, a Bolsonaro, mas que são desse Centrão que o Bolsonaro devió digamos, incorporar a su gobierno, porque si no hubiese sufrido impeachment, probablemente Bolsonaro hubiese sufrido impeachment si él no se aproxima do Centrão. E eu acho que sem dúvida parte desses grupos, desses partidos, vão se aproximar do governo. No melhor dos casos, eles não vão fazer uma posição ferrenha, salvo o grupo mais bolsonarista, o grupo centrado no Partido Liberal. Mas não tem como não haver um governo de coalição no Brasil, dada a magnitude de partidos que existem. O Brasil é a democracia com mais partidos representados no Congresso que existe, apesar de que tem diminuído um pouco pelas modificações na legislação eleitoral aprovada recentemente. O máximo foi na eleição anterior, com 30 partidos representados. Deve diminuir um pouco, porque alguns partidos vão se associar, porque senão eles vão perder uma série de benefícios. Mas certamente o Centrão vai estar, se não integrando o governo, vai estar, não vai ser uma posição ferrenha. Tem alguns partidos importantes aí que a gente esquece de falar, que são 2 grandes partidos também considerados do Centrão, que são MDB e o PSD, o MDB da candidata Temer,
Tebet, que não apoiou explicitamente a candidatura de Lula, mas deixou livre a sus partidários, a sus eleitores, mas claramente grande parte de suas lideranças apoiaram a Lula e deve integrar novamente seguramente o governo. O próprio equipo de transição já deu um lugar ao MDB, ofereceu um lugar na transição, um aceno direto, e certamente algo similar como o PSD de Kassab. Então, eu não vejo assim, um problema sérios enquanto a governabilidade, de ter uma base sustentável no parlamento. Obviamente vai ser difícil, porque são muitos partidos. Estamos falando aqui, vão ser no mínimo não menos de 12 ou 13 partidos que vão ter que ser articular aí. E o presidente e a equipe presidencial vai ter que fazer um grande esforço para chegar a esses acordos mínimos, mas também o interessante, Arnaldo, é com respeito a essa questão do Centrão, que vai estar, certamente de alguma forma vai estar, porque é inevitável fazer esse tipo de... É um contingente muito grande de parlamentares e políticos, e é impossível estar totalmente sem... Tem partidos aí que estiveram com todos os governos, desde Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro. A questão é se o Centrão vai pautar o governo, vai dizer ele, como estava acontecendo agora nestes últimos anos do governo Bolsonaro, ou de alguma forma vai ter menos incidência, assim, enquanto de decidir, de tomar as decisões principais. Eu acho que veremos como se desenvolvem essas negociações, mas estão dadas as condições de o presidente Lula ter um pouco mais de peso frente a esse Centrão, que o que tinha até agora Bolsonaro, que recorreu a ele quando estava com a corda no pescoço. E os dois se precisam, o Centrão precisa do apoio federal, do apoio do governo, e o governo vai precisar, pelo menos de parte desses partidos chamados Centrão, vai precisar, obviamente, de seu apoio. Então, acho que nesse sentido há uma continuidade, digamos, do que é o sistema de coalições, de presidencialismos. O governo Lula, os dois primeiros do governo Lula, eles ficaram também marcados por escândalos de corrupção que são inegáveis. Você tem o Mensalão, que era uma relação direta com o Congresso, e você tem o Petrolão, que era uma relação direta com os partidos, incluindo o PP do Ciro Nogueira, incluindo o PL, que hoje abriga o presidente. O PP era o ex-partido do presidente, mas o presidente Bolsonaro, mas a figura é o Valdemar, não é nenhum outro parlamentar. E o PT volta, Lula numa resiliência, acho que incrível para ciências políticas, estudar daqui a décadas essa resiliência de todo escândalo de corrupção vindo à tona, prisão e depois voltar e vencer uma eleição, mas isso acho que é uma coisa para o futuro, para a academia estudar no futuro, Já pode começar agora, mas vai estudar durante muito tempo ainda. Enfim, essa resiliência do Lula, mas ele volta com uma responsabilidade grande, em uma coalizão ampla, um grande cerco de partidos, como você mesmo pontuou aí, os partidos que fizeram parte dessa coligação. A figura do Alckmin vejo como uma figura encarnada de uma carta aos brasileiros de uma possível política mais ao centro do que à esquerda. E uma fiscalização que acredito que vai ser muito mais rigorosa devido ao que aconteceu anteriormente. O que esperar do novo governo Lula dentro de todas essas nuances? Bom, sim, sem dúvida, essa é a grande dúvida. Será que o Lula e o PT aprenderam, dos graves erros que ainda estão passando, porque essa rejeição alta tem muito a ver com isso que você fala. E as consequências, As consequências. São consequências. Até hoje, por exemplo, o funcionário do Correio o aposentado descontando R$500 por mês para pagar o rombo que foi dado no seu Postales. E isso em outros, a Petrobras também, os aposentados. E isso teve muito a ver com essa questão da formação dessas alianças. É decir, o que aconteceu? Você tinha a formação dos governos anteriores,
Você conforma uma grande aliança. Quando você conforma uma grande aliança, você precisa oferecer também algo aos demais. Claro. Ou você oferece Toma cargos para esses partidos se destacarem também em determinadas áreas. Você concorda em aprovar algumas políticas que o outro quer, com tal que ele aprove algumas das suas. Isso é parte tradicional da negociação política, não? Políticas e cargos. E sobretudo de uma forma relativamente proporcional ao peso de seus aliados, tanto em quantidade de cargos como em relevância. E durante os governos do PT, basicamente, você teve o PT com uma grande presença, além de sua força no parlamento. Então, como você tinha o apoio se você não oferecia muitos cargos e você não negociava demasiadas políticas. Ninguém ia apoiar por nada. Aí surgem todos os problemas de forma de manter essa coalição por meios não corretos, digamos. Não? Então, a expectativa é de que isso, obviamente, não venga a acontecer. Acho que, como você fala, vai haver uma vigilância, uma fiscalização muito maior. Há, desde a entrada, uma acenação ao centro muito clara com a eleição de Alckmin e que se acentua no segundo turno com o apoio da Simone Tebet. Então, você tem aí claro indicação. Acho que eu não tenho dúvidas em quanto que vai ser um governo muito mais ao centro, e até porque vai precisar incluir pelo menos MDB, PSD, são partidos que não vão ir claramente em posições mais esquerdas, sobretudo que vai ter economicamente vai ter, acredito, um perfil mais ortodoxo, com mais cuidado das variáveis macroeconômicas. Então, eu vejo claramente um governo do PT que vai ser muito mais ao centro. Aí a gente fala também sobre essa questão relação ao Congresso. Temos diversos, nesse período, sobretudo de eleição, todo mundo contestou Congresso, contestou Senado, mas muitas contestações também ao ministro Alexandre de Moraes, devido à sua atuação enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua avaliação, houve excesso de alguma forma, ou as pessoas que compreendem liberdade com libertinagem acham que pela liberdade vale tudo, e nem sempre pode haver tudo, porque existem regras, né? Não pode ser liberado mentir descaradamente no meio de um processo eleitoral para tentar prejudicar A ou B. Um veículo de comunicação sério sofreria sanções se fizesse isso. Agora, nas redes sociais é mais difícil você monitorar isso. Como que você vê a atuação do TSE como poder judiciário nesse período eleitoral? Eu concordo, assim, não pode ser uma liberdade absoluta, total. Assim, não existe essa ideia da liberdade absoluta, verdade? Eu faço o que quiser sem nenhum tipo de consequências. Isso não existe na sociedade. O que é bem diferente de censura. Que é bem diferente de censura. Porque se você fala uma coisa absurda, você pode ser processado. Não precisa nem alguém mandar te prender. Você arranja um advogado e te processa. Os meios de comunicação têm isso, não? Lógico. Você é responsável, você tem uma figura responsável que tem que responder penalmente frente à justiça. E, obviamente, e no âmbito eleitoral, você tem informações, mentiras, que têm consequências graves, podem ter consequências graves. Mas não são informações mentiras, as próprias decisões políticas. Porque ao longo do tempo foram limitadas a determinadas ações dos governos em anos eleitorais. Por exemplo, hoje já não se pode mais um presidente ir a inaugurar obras tantos meses antes. Por quê? Porque essas coisas influenciam a favor de quem está no governo. Não? E teve aqui algumas medidas, muitos consideram que, e eu também, que essa aprovação do Auxílio Brasil, nesse período, com uma data muito delimitada, teve um cargo muito claro eleitoreiro que poderia ter sido contestado por o Tribunal de Contas da União. Então, acredito, não sei se, do ponto de vista estritamente legal, teria que ir a ver, mas aparentemente isso seria, tem esse perfil, e sobretudo na questão das censuras do STE,
eu não vejo como censura realmente. Digamos, ou talvez você possa observar algum caso que houve um excesso. Também pode haver havido alguma situação em qual se mandou fechar, teve uma ação que depois pode vir a ser contestada pela parte prejudicada e, em definitiva, você dizer, bom, naquela situação não. Mas, em termos gerais, o que a gente viu é que você teve uma reação, porque você tem que se defender, a democracia precisa se defender desse problema das fake news, porque ela afeta diretamente. Então, essa é uma reação institucional frente a um volume de desinformação que afeta diretamente a próprio levantamento da contestação do sistema eleitoral sem provas é um problema sério que precisa ser contestado. Então, você teve aí difusões graves de informações e que a gente às vezes tem uma liberdade de dizer o que penso e na verdade não é assim. Você não pode ter uma atitude, por exemplo, de ser uma ofensa racista hoje em dia, é crime. E as pessoas acham que não, porque existe a liberdade, não é liberdade absoluta. Na sociedade. Já é crime existe. Desde a lei Afonso Arinos, né? Que é uma lei de racismo antiga, né? E que se passava, né? Deixava a lei, lembra? Não. Não, mas você já ouviu falar, na lei Afonso Arinos foi uma lei nos anos 70, se não me engano, que criminalizava o racismo mesmo. E um detalhe, não tinha, inclusive, não era permitido a fiança. A fiança. Como é em espanhol a fiança? Fiança. Fiança também? Creo que sim, me olvidei um pouco. Esqueço algumas palavras quando não uso muito. Às vezes a gente trabalha muito essa questão do conceito da relação sociedade-Estado nas aulas. Tem um autor do século XVIII inglês que fala muito sobre a questão da instalação do Estado e o conceito de liberdade. E o conceito de liberdade absoluta nos remete ao que a gente chama de Estado-natureza, onde não é Estado, onde eu posso fazer o que quiser, mas o outro também pode fazer o que quiser. E aí virá a lei do mais forte, na verdade. Quando você entra em sociedade e tem a figura do Estado, você tem certas limitações, você abre mão dessa liberdade absoluta para que o Estado defina quais são os limites. Obviamente tem que... o Estado não pode todo, e por isso a gente vê uma democracia liberal, onde há limitações ao próprio poder do Estado, mas também há limitações ao que os indivíduos podem fazer, podem dizer. Isso está regulado, e em uma sociedade democrática está regulado por o conjunto da sociedade, não? Por os representantes dessa maioria, e não por uma autoridade não eleita. Hugo, a gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui e tem uma pergunta do Edmundo Siqueira, até me corrigindo aqui o Edmundo, que eu falei que o presidencialismo de coalizão, me corrigindo não, acrescentando no caso, falei que o presidencialismo de coalizão é algo que a gente ouve falar desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E dando crédito aqui, o Edmundo lembra que o termo é do Sérgio Abranches. Mas na visão dele torna um sistema corruptível, que possibilita mensalões e orçamentos secretos. A reforma política é a única saída? E sendo, como formar um cenário possível para isso? Primeiro falar que praticamente hoje em dia não há governo no mundo que não seja governo de coalição. A fragmentação política tem aumentado, sistemas representativos tendem a... Você não seriamente tem um governo que não seja de coalição, como você tem um governo que tem a maioria. Um governo que tem a maioria, você tem um sistema eleitoral distrital, como tem no Reino Unido, como tem nos Estados Unidos, que você tem, quem ganha tende a ter, não sempre, mas tende a ter a maioria das bancas. Mas em sistemas proporcionais, isso não, dificilmente é assim, tem aumentado a fragmentação. Hoje em dia você tem coalições em praticamente todo o governo, presidencial, parlamentar, então, e digamos, não é, a questão da corrupção não é própria, exclusiva do sistema presidencial, nesse sentido. Então, governos europeus parlamentares têm caído por problemas de corrupção, geralmente corrupções muito menores, muito menos graves que a gente vê por estas latitudes, mas não é uma questão exclusiva, e isso corresponde a todo o conjunto das forças políticas
rivais se controlarem, né? Aí é um problema que enfrenta assim, a sociedade brasileira, né? Um problema sério de corrupção, um problema importante. Quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de desvio de recursos públicos, recursos de toda a cidadania que podem ir para melhorar os serviços e a vida das pessoas, não? Então não é um problema para nada trivial, mas não é, reitero, não é exclusivo, né, do sistema presidencial, e bom, está aí justamente no conjunto do sistema político e no conjunto da sociedade, fiscalizar a mídia, as diferentes instituições de controle. Essa é uma função, digamos, inacabada. Eu diria uma função inacabada. A corrupção, ou a tentativa de corrupção vai seguir. É parte da natureza humana. A diferença é a punição, né? A diferença é a punição. A punição, né? É que é a diferença, porque onde não tem punição, e só para, eu até mandei para o Arnaldo, a Lei Afonso Arinos foi proposta pelo não sei se ele era senador, mas em 1951 e promulgada pelo Getúlio Vargas em 1951, que proibia realmente qualquer manifestação de racismo em todo o território nacional, sem direito à fiança. Você vê quantos anos, 51 anos que eu nasci, 70 anos, e agora é que estão realmente, quanto tempo que essa lei passou a sentir, a lei não pega, né? O Brasil é um país que a lei não pega. Não colou essa lei, só no Brasil mesmo. Arnaldo, continua. Professor, da nossa conversa, não era o momento de encaixar essa pergunta, porque ela teve brechas anteriores, mas aí a gente vai puxando um assunto, puxando outro, mas eu fiquei com ela aqui na cabeça, em relação à campanha. Nós vimos nessa campanha, e aí a gente fala de testemunha mesmo, muitas coisas que pegaram na campanha do Lula. Vai fechar a igreja, as pessoas acreditavam que Lula ia fechar a igreja. Banheiro unissex, parece surreal, mas esses dias uma pessoa instruída chegou para mim e falou: é isso que você quer, banheiro unissex? E o pior é que no bar que a gente estava tinha um banheiro unissex, que é um banheiro com acessibilidade e por isso unissex. Mas as pessoas acreditavam que as escolas iam ter banheiro unissex, que adulto ia usar banheiro junto com criança. É surreal, mas pegou. Por outro lado, durante a campanha de Bolsonaro, alguns fatos acabam prejudicando. A fala dele sobre as meninas da Venezuela, que foi uma fala grave, não pegou tanto. Ele teve Teflon. Mas 2 episódios na reta final vejo como essenciais para ter prejudicado. O episódio do Roberto Jefferson, que atirou em agente da Polícia Federal, e não foram episódios diretos dele. Roberto Jefferson naquela investida policial, e a Zambelli, que caiu ali na provocação e acabou, no meu ponto de vista, prejudicando também o presidente. Na sua opinião, esses 2 últimos fatos ali, na reta final, o último da Zambelli, na véspera da eleição, teve alguma influência na decisão de voto? É claro que é muito subjetiva essa pergunta, é uma avaliação, mas na sua opinião, enquanto estudioso da área, teve alguma influência? Olha, com respeito ao episódio do Jefferson, que teve tempo de ser avaliado nas pesquisas nessa última semana, teve muitas, aparentemente não influenciou, não mexeu em nada o episódio do Jefferson. Claro, você tem a Carla Zambelli, que é mais ligada ao próprio presidente, mais diretamente ligada, digamos, e isso acontece na véspera da eleição. Não pode ser medido, não tem como ser medido e, como a gente diz, influenciou, mas eu não descarto que isso, em alguns assim, porque já seria uma suma. O de Zambelli não é só o Zambelli, é o segundo depois do Jefferson. E é possível que alguns eleitores, que não digo que iam votar em Bolsonaro, mas alguns eleitores que pensavam votar em branco, nulo, ou talvez não votar, tenham mobilizado a votar contra o governo em função desse incremento desses episódios com armas, essa atitude. Isso é possível. Eu acredito que sim. Eu acho que isso deve ter influído. Não podemos dizer se isso foi fundamental. Reitero, as pesquisas mostram. Eu acreditava que o episódio de Jefferson ia abalar um pouquinho assim, a candidatura dele. Nas pesquisas não mexeram, e o resultado eleitoral foi melhor para Bolsonaro que o que dava nas pesquisas.
de todas formas, eu acho que é possível... Ele reagiu na hora, Bolsonaro. Ele imediatamente chamou o Jefferson de criminoso, estava cometendo um crime que ele não poderia ter feito aquilo. Eu acho que isso minimizou um pouquinho. Minimizou. Eu acho que ele demorou um pouquinho. Primeiro ele falou que ia mandar o ministro da Justiça lá. Mas no dia seguinte depois, ele... no dia esse time, né? Às vezes pode... às vezes algumas horas pode prejudicar. Liderança, né? Uma fake, e eu digo que é fake, porque é fake mesmo, que colou em muita gente contra o Bolsonaro. Engraçado, aquela história dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ora bolas, a minha esposa é prima de uma das pessoas mais ricas aqui da cidade. Prima e irmã de primeiro grau. Pode se encaixar no mesmo, se eu amanhã for candidato, pode dizer que a minha família, nos últimos 30 anos, comprou mais de 300 imóveis na cidade. E eu não poderia estar com o que eu ganho. E foi isso que aconteceu. Não se referia a ele e aos 3 filhos. Se referia a toda a árvore genealógica dele. Os cunhados, os primos, os parentes das esposas, dos irmãos. Um negócio assim totalmente absurdo. E a notícia inicial era em moeda corrente, que é uma coisa, e dinheiro vivo é outra. Né? Claro. Moeda corrente vamos comprar hoje em real. Mas o que eu vejo assim que incluso isso chamava atenção, não? Como as diferentes problemas que teve a campanha Bolsonaro durante a campanha, sobretudo no final, nesse segundo turno, todas estas que vocês estão mencionando, as pesquisas não mostravam nenhum efeito. Elas se mantinham praticamente inalteradas. E sendo o resultado ainda melhor para ele que o que dava nas pesquisas, a impressão de que eu tenho que pode ter afetado alguns eleitores, mas não nada significativo. Né? Acho que uma das coisas a estudar, chamativas, é a força dessa adesão, a intensidade dessa adesão, independentemente do que acontecesse. O Teflon de Bolsonaro foi maior do que o de Fernando Henrique, né? Que na época Fernando Henrique e Alckmin diziam que tinha o Teflon, podia aparecer qualquer escândalo com eles, nada pegava. E o Bolsonaro também nada conseguiu pegar, nem as estratégias de campanha. A resiliência também é outro ponto importante a se estudar, concordo com o professor. Para concluir, Marcos, já são 8h44, só mais uma pergunta. O Maurício Batista levanta aqui. A religião ficou no embate político. Quais as análises do professor? E eu queria um pouquinho além, professor, aproveitar como última pergunta. Realmente, o debate religioso pegou nessa campanha. Nós falamos aqui de fechamento de igreja, a questão do aborto e outras pautas envolvendo a religião. Qual a sua análise, como pede o Maurício, desse embate da religião e o que se esperar daqui para frente? Os líderes religiosos, sobretudo, deveriam adotar algum tipo de postura para distanciar esse tema da disputa presidencial? Nós recebemos aqui na sexta-feira das vésperas da eleição os 2 bispos católicos, Dom Roberto e Dom Rifan. Tem visões antagônicas, mas que conseguem sentar aqui um lado do outro e conversar. Tem líder religioso que não dá nem para conversar, e que coloca o candidato no púlpito ali e faz campanha mesmo. Para a laicidade do Estado, isso não é um perigo? O Estado não ser... Entende? A própria Constituição não é ferida quando um líder religioso, independentemente da religião, pega o candidato debaixo do braço e pede voto para ele, ao invés de orientar seus fiéis a fazer a escolha que seria mais coerente? Sem dúvida, a religião foi um peso brutal, fundamental nesta. Eu não sei se seria um quebra da Constituição que um religioso, que um pastor, que um sacerdote faça essa identificação. Não sei se isso eu não mas digo... claramente, digamos, não é o esperado. O esperado. Né? Eu não digo que quebrou a Constituição o fato de um pastor, o padre pegar e colocar debaixo do braço. Eu digo a laicidade do Estado. O Estado tem que ser o Estado laico. Mas aí a religião, esse é o âmbito das igrejas, né? Então, assim, o Estado, sim, precisa ser um Estado laico, as instituições do Estado, isso sim, assim, no âmbito das igrejas, acredito que eles possam fazer a sua pregação da forma que eles têm, mas, obviamente, não é esperado, nem o desejado que você tenha uma
partidização ao ponto de indicar exatamente quem deve ser votado e instar. Ou seja, você teve aí você tem uma máquina política, eram quase que partidos, funcionavam mais como um líder partidário, de um setor, de um grupo partidário, que um líder religioso. Isso me parece um problema sério, porque, dada a força da religião no Brasil, sem dúvida, digamos, é um problema, digamos, que extrapola lo político, não? O seja, entra nessa dimensão social, e é problemática, sim, sem dúvida é problemática. Você tem uma adesão, grande parte do apoio, a gente fala, o que explica essa adesão, e esse fervor, grande parte, a gente sabe, bem, do eleitor muito ligado à questão religiosa, geralmente muito ligado às igrejas evangélicas, que tem digamos, um perfil não sei se a palavra é mais adequada, não vai gostar quem participa dessa reunião, parece um certo fanatismo, Então você tem uma questão muito associada a esse perfil, que também você vê essa adesão em alguns setores do Bolsonaro. E nesse sentido, essa questão de fanatismo, ou seja, não muito associada à questão racional, essa ideia de um candidato eleito, isso é bem grave, eleito por, digamos, escolhido por Deus, esse é um problema. Assim, a própria primeira-dama falava isso, nas suas próprias intervenções, nas suas palestras. Ele é um escolhido de Deus. Isso é muito grave, sem dúvida. Isso é um problema sério, sobretudo numa sociedade altamente religiosa, mas que ao mesmo tempo é um problema sério, porque você tem várias religiões aqui, não só a cristã, que são evangélica, e a católica, você tem outras religiões, e você pode criar um conflito religioso, que aí, meu filho, aí eu vou te falar, aí o bicho pega. Aí isso é complicado, sabe? Então, brincar, a liberdade religiosa está muito associada à liberdade de expressão também, e são valores que a gente deve cuidar muito. Você tem uma sociedade sempre que uma religião que é majoritária em uma sociedade, deve ser respeitada, essa tradição majoritária, mas ela não pode abafar, assim como a gente falava das minorias, não? Você não pode, abafar as outras concepções, outras denominações religiosas. Então, isso é... Bom, agradecendo muito ao cientista político, professor da UENF, Hugo Borsani, pela presença, pelos esclarecimentos todos, e ao Arnaldo também. Arnaldo, alguma previsão para amanhã já? Não, mais tarde a gente divulga o entrevistado no Folha 1, só agradecer demais a participação do professor Hugo, como ele mesmo falou, com a Luísa cobrou, mas agora a gente conseguiu trazê-lo aqui um pouquinho. Eu que agradeço a vocês. Para mim é um pouquinho difícil acordar muito cedo. A gente fica trabalhando até tarde, mas já estava devendo para o amigo Luísio essa participação há bastante tempo. Muito obrigado pelo convite, foi muito grato. Um abraço a você e nosso ouvinte também, que acompanhou o Folha no Ar, no oferecimento de Laboratório Plínio Bacelar. Para navegar à vontade, então fique ligado nessa oferta aqui. No Laboratório Plínio Bacelar, a Clínica Proteus, serviços de saúde e de medicina ocupacional, qualidade certificada 9001-2015, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Plínio Bacelar, vacinas e apoio Green Energia Solar. Agora sim a gente pode ir ao intervalo e voltar daqui a pouco. A Proteus, moderna.